a todos uma boa noite e na paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Lembrando sempre que com Cristo é vencer ou vencer. Amém? Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem.
pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, mas lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em tua frente está, Deus abre o caminho neste mar, e você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus, e o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus, e o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, mas lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho nesse mar, e você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus, e o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus, e o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Não pense que a vida acabou, mas lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho nesse mar. Deus abre o caminho nesse mar. Deus abre o caminho nesse mar. A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Que lindo a gente ser ministrado nessa noite pela missionária Andréa Nascente, ladeado pelo nosso querido irmão Leonardo. Bom estarmos aqui na casa do Senhor, bom estarmos aqui para cultuar ao Senhor, juntamente com vocês que nos acompanham pela internet. A nossa oração é para que as bênçãos do Senhor alcancem todos vocês e que na sua casa, na sua vida, na sua família, as bênçãos do Senhor se multipliquem
e todos nós possamos alcançar as vitórias de que precisamos. Vamos orar uma vez mais? Pai bendito, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade, por mais um dia de vida, por mais um momento especial em que, Senhor amado, nós nos voltamos, nos direcionamos para a Tua palavra, para louvar o Teu nome, para cultuar ao Senhor. Obrigado por essa rica oportunidade. Sê com os nossos irmãos, ó Deus, que estão nos seus lares, sê com todo o Teu povo, que por conta de tudo que estamos vivendo, não podem, Senhor, não pode, o Teu povo não pode estar nas casas de orações, ó Deus, mas em cada lar, em cada família, as pessoas estão buscando a Tua face, estão procurando se achegar ao Senhor. Então nos abençoe. Quero te pedir, Senhor amado, em prol da vida, Senhor amado, do nosso querido irmão Alcione, aqui da nossa congregação, cuja família está enlutada pela partida, Senhor amado, da sua mamãe. Consola o coração deles, Senhor amado, e em especial de toda a família, para que nesse momento de luto eles possam, Senhor amado, se unir, se fortalecer como família e tirar forças da fraqueza. Sê com os teus servos, ó Deus, uma vez mais, espalhado em todo o mundo. Abençoe, esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de falarmos sobre a palavra de Deus, nós queremos convidar você para domingo, das 9 da manhã às 11 da manhã. Portanto, das 9 às 11. Não há um horário pré-estabelecido. Venha cear aqui na igreja sede. De que maneira? Pelo estacionamento, no sistema drive-thru. É aquele que você permanece no carro, recebe a ceia, ceia a ceia do Senhor em comunhão, e neste momento você recebe a oração, a bênção dos obreiros, e dentro do seu carro. Ninguém vai descer, não haverá aglomeração. Estar no carro é bom porque estabelece o distanciamento. Pastor Clarimundo está nos instruindo para que no domingo, dia 19 de abril, aqui na nossa igreja sede, pelo estacionamento, nós estejamos participando da ceia do Senhor. Venha, organize-se, prepare, veja o melhor horário que você puder para estar aqui, das 9 da manhã até as 11 da manhã. Amém? Durante a semana enviaremos nas redes sociais o convite, o aviso, para que todos estejam lembrando e se organizando para isso. Domingo, dia 19, das 9 às 11 da manhã. Amém. Queridos, eu gostaria de trazer uma palavra para vocês. E a construção dessa palavra trouxe ao meu coração edificação. Espero que faça assim com você também. Eu quero meditar naquilo que está escrito na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, dos versículos de número 6 em diante. 6 em diante. Façamos a leitura. Se você pode, pegue a sua Bíblia, veja aí qual é o seu recurso e vamos fazer esta leitura. Diz assim o texto bíblico, eu estarei lendo na Nova Tradução Linguagem de hoje, tá bom? Primeiro aos Coríntios 10, 6. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos
coisas más, como eles quiseram, nem adorarmos ídolos, como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E, porque eles fizeram isso, 23.000 deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Versículo de número 11. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa estar de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Amém. Paulo, ele no capítulo de número 10 de 1 Coríntios, ele começa mostrando que o povo hebreu, na saída do Egito, sendo libertados por Moisés, toda aquela história que nós temos a partir do livro de Êxodo, Números, ela é um tipo, ela é um símbolo do que aconteceu conosco em relação à igreja. Então ele começa o capítulo de número 10, mostrando que aquele povo hebreu foi liberto do Egito. Então, houve uma libertação. E que a nuvem que os cobriu e a travessia do Mar Vermelho é um símbolo do batismo. Então, eles foram libertos do Egito e foram batizados por meio do simbolismo da nuvem e da travessia do Mar Vermelho. Eles também comeram o maná que veio direto do céu. E o apóstolo Paulo atribui ao maná o que seria os elementos da ceia para nós. De forma que no versículo de número 4 e 5 do capítulo de número 10, o apóstolo Paulo conclui dizendo que a semelhança do que aconteceu com o povo de Israel, também acontece conosco com a igreja. E ele começa também a dizer, o apóstolo Paulo, que a história do povo hebreu, ela precisa ser conhecida por nós, lida por nós e compreendida por todos nós. De maneira que nós, como igreja, devemos olhar para o povo hebreu, olhar para Israel e, numa medida contemplativa, averiguar, e não apenas averiguar, mas tornar a história deles um exemplo para nós entre aquilo que de positivo eles fizeram, que nós devemos fazer, mas aquilo que foi negativo na história deles,
então nós precisamos evitar. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 10, de 1 aos Coríntios, ele fala sobre os exemplos que nós, como igreja, temos dentro da história de Israel, que nós precisamos estar alertos, atentos, para que na nossa geração, nos nossos dias, ao contemplarmos a história de Israel, possamos, de fato, seguir os exemplos dele nos aspectos, como já falei aqui, positivos, e evitar os negativos. É o que diz o versículo de número 6. Ele está dizendo: tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo. O que tudo aconteceu? Toda a história. A relação de Israel com Deus, a relação de Deus com Israel, como foi? Tudo o que aconteceu era parte de um plano de Deus para que com a igreja nós pudéssemos nos espelhar em Israel. E nesta maneira de olhar para a história, o apóstolo Paulo, ele destaca pelo menos 4 características nesse texto que é necessário a gente observar. Primeira característica, ele diz assim: não devemos adorar ídolos como eles adoraram. É a primeira característica. Depois o apóstolo Paulo diz: não devemos cometer imoralidade sexual, como eles fizeram. Então, é a segunda coisa que ele alista. Ele também diz: não devemos pôr à prova a paciência do Senhor. Ou seja, não devemos testar, pôr à prova a Deus, como eles fizeram. Terceira coisa que aconteceu, né? E outra, ele diz: vocês não podem se queixar, não podem murmurar, como eles fizeram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Então, 4 características que o apóstolo Paulo enumera, que nós, como igreja, devemos olhar para Israel e evitar. Então, apenas para nível de uma sintetização: não adorar ídolos, não se entregar à imoralidade, não colocar Deus à prova e não sermos murmurantes, queixosos. No versículo de número 11, ele volta a repetir o que ele disse no versículo 6. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados para servir de exemplos para todos nós. Ele está estabelecendo o princípio do exemplo para nós como igreja, pessoalmente falando, individualmente falando. E aí ele diz assim: meus irmãos, nós estamos vivendo no fim dos tempos. Veja, ele está dizendo isso há 2000 anos atrás. Então o que a gente entende com isso? É que a geração que eu vivo, o tempo presente que eu estou vivendo, a minha vida é o meu tempo do fim. Ela vai ter um final, a minha história. Ninguém vive para a semente. Então, independente do tempo que eu irei viver, da idade que terei, mas vai chegar um fim. Para o apóstolo Paulo, ele entende que a gente precisa fazer a leitura da nossa vida. E a partir de Israel, vermos se nós estamos bem alinhados com Deus, em comunhão com o Senhor. Ele não está falando de comunhão com instituição, ele não está falando de nenhum tipo de relacionamento mediador, intermediário. Ele está falando da nossa relação direta e pessoal, que a única mediação que nós temos é o Senhor Jesus Cristo, como nos ensinou o apóstolo Paulo. O único mediador entre nós e Deus é o Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui como deve ser a minha relação no fim dos tempos. Mas não é no fim dos tempos do Apocalipse, é no fim dos tempos que eu tenho consciência do tempo que estou vivendo. Então,
baseado nesse texto, ele diz assim, e que eu acho interessante: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Ora, ninguém em sã consciência deseja cair. Cair, o verbo cair, expressa muita coisa. Dentre elas, numa condição mais metafórica possível, cair significa ter prejuízo, cair significa perder, cair significa atraso, cair significa pecado, cair significa prejuízos. O verbo cair pode representar muitas coisas, e essas muitas coisas representadas dentro desse texto que o apóstolo Paulo nos ensina, 1 Coríntios capítulo de número 10, tem a ver com perda. E aqui a perda principal é comunhão com Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: quem tem comunhão com Deus, cuide da sua comunhão com Deus. E aí, queridos, voltando à questão de estar de pé, veja o que é interessante, porque assim como cair representa essas coisas ligadas ao prejuízo, ao choro, à provação, à tribulação, o cair em si, a expressão do verbo, não tem nada a ver necessariamente com a expressão de pecado em si. Porque quando a gente olha o capítulo de número 9 do livro de Eclesiastes, Eclesiastes diz que a vida poderia ser comparada a uma rede que, diante do acaso que a vida impõe, o peixe não sabe onde essa rede está. Então ele pode muito bem ser a qualquer momento pego por essa rede, independente se ele é bom, se ele é mau, se ele é justo ou injusto, porque isso é o inexorável da vida. Então, cair, não necessariamente eu cairei a partir de uma vontade minha. Não, eu quero cair, eu quero cair, eu quero cair. O cair é uma ação que muitas vezes eu, não a querendo, mas pelo fato de, mesmo não querendo ela, eu acabo dando à minha vida elementos significativos que me levem a um prejuízo, a uma queda, a um problema, porque eu não observei aquilo que de alguma maneira eu estou avaliando como estar de pé. E é tão interessante esse versículo que o apóstolo Paulo fala, porque estar em pé é muito subjetivo. Existe uma subjetividade muito inerente aqui nesse texto, que eu não posso entrar no mérito daquele que diz que está de pé, ou daquele que está achando que está caído. E aí eu quero dar um pouquinho uma ênfase sobre isso aqui, porque essa questão desse texto me faz pensar que ninguém quer cair, mas inevitavelmente existe os cair da vida. Eu penso que se a gente não antever os prejuízos de uma queda, a gente, em muitos aspectos, não usufrui e não goza dos privilégios do estar de pé. Do quanto é gostoso estar de pé, do quanto é bom estar em uma posição que não é aquela do prejuízo. E aí eu me volto novamente para a ideia central do texto, que o apóstolo Paulo está destacando aqui, que é a comunhão com Deus, que é a relação de comunhão com o Senhor, de nós termos a consciência tão firmes de que nós estamos diante de Deus bem,
de que nós podemos olhar para o mundo com as suas circunstâncias, com os seus problemas, e olhar a vida nas suas mais variáveis formas, nos seus mais variáveis momentos, acidentais ou não, e dizermos: eu estou bem, porque os meus pés estão firmados em Cristo Jesus. Eu estou bem porque eu sei quem eu sou, sei o Deus a quem sirvo, eu sei para onde eu vou, eu sei o que me espera, eu estou bem com Deus. Então tem hora que a gente parece que fica talvez preocupado em não cair, mas está caindo, e não usufrui de estar na presença de Deus, que neste caso aqui o apóstolo Paulo denomina como estar de pé. Então estar de pé nesse versículo é estar bem com Deus. Por quê? Porque o povo de Israel, pensando que estava bem com Deus, caíram. E caíram porque eles estavam julgando e estavam de certa forma duvidando a respeito da fidelidade, do amor e do cuidado de Deus sobre 4 aspectos que nós já dissemos aqui. E quando Paulo percebe que o povo cristão estava indo nessa direção, ele estabelece o seu princípio, o seu estudo, o seu ensino, e com ele diz algo que é tremendo. Ele diz assim: gente, as tentações e as provações que nós enfrentamos, elas estão nas esferas do nosso controle. Na medida em que estas tentações e estas provações, quando chegam, eu imediatamente procuro me refugiar em Deus. Quando eu percebo que estou sendo tentado, que eu estou sendo provado, que eu estou sendo levado a enfrentar uma série de situações na minha vida que podem me comprometer, esta postura de estar em pé, ou seja, esta postura de estar em comunhão com Deus, que é uma postura espiritual, subjetiva, o apóstolo Paulo diz assim: quando eu percebo que existe alguma coisa que compromete isso, eu preciso me refugiar em Deus, porque Deus trará consigo, nesta minha decisão de me refugiar nele, Ele trará consigo caminhos alternativos, Ele trará consigo valores, princípios, graça, poder, ajuda, que me dará forças para vencer aquilo que estou enfrentando, e durante o processo eu não perder a minha comunhão com Ele, pelo contrário, crescer ainda mais em comunhão com Ele, porque foi isso que Israel não obteve. Durante o momento da provação, Israel optou pelos caminhos alternativos da natureza humana, do mal, do pecado, do erro, do cair, do prejuízo, da dor, do choro. E Paulo está dizendo: nós temos uma outra alternativa. Quando nós estamos em comunhão com Deus, e quem está em comunhão com Deus está baseado, a sua vida está baseada, como diz o livro dos Salmos: a minha alma tem sede do Deus vivo, a minha alma suspira como a corça suspira pelas águas, pelo Deus vivo. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus, eu quero ouvir as palavras de Deus. Ou seja, quando nós estamos na presença de Deus, o que encanta o nosso coração, o que atrai a nossa alma, o nosso espírito é Deus. Quando nós não estamos, nós somos entretidos com muitas coisas deste mundo. Então vamos lá, rapidamente, pincelando quais são as 4 características deste texto, que nós podemos alistar nos dias de hoje, não de uma maneira como talvez aquela, porque historicamente falando, talvez nós não tenhamos as mesmas nuances do que eles viveram, mas de uma maneira que representa o comportamento daquele povo. São 4. Primeiro, o apóstolo Paulo diz: não adoremos ídolos. Ora, meu irmão,
Um ídolo não necessariamente é um objeto de madeira, de gesso, de metal, de ouro. Naquele caso, lá no caso dos dias dele, foi o bezerro de ouro, conforme diz o livro de Êxodo, quando Arão pega os objetos de ouro e faz um bezerro. Eu não quero acreditar que o cristão, que o crente tem um santinho, tem uma estátua, não é isso. Ídolo aqui é tudo aquilo que ocupa a centralidade no nosso coração em relação a Deus. Isso é um ídolo. Você pode ter, ou as pessoas podem ter vários ídolos, sem ser necessariamente um objeto. A Bíblia pode ser um ídolo para muitas pessoas. Quando muitas pessoas fazem da Bíblia, do objeto Bíblia, uma espécie de repelente do mal. Mas a leitura da Bíblia, os ensinos da Bíblia, os princípios da Bíblia, elas não aplicam para o coração. Elas só deixam lá a Bíblia aberta no Salmo 91. E elas acham que isso é suficiente na casa delas. Não, você tem que fazer do Salmo 91, o Deus do Salmo 91, o seu Deus. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, não tenham ídolos. Não coloque nada no seu coração que preencha o seu coração ao ponto de colocar o Senhor Deus para fora dele. Eu não preciso alistar, a sua subjetividade é capaz de fazer você pensar em você mesmo. E a pergunta que eu faço é esta, que tanto serve para você quanto para mim. O que eu estou fazendo no meu dia a dia que coloca Deus para fora da minha vida e centraliza outras coisas dentro de mim? Isso é ídolo. E o apóstolo Paulo está dizendo, não faça isso, porque certamente você já está caído, e quem está caído está sujeito às várias consequências da vida. O apóstolo Paulo diz, versículo 8, não devemos cometer imoralidade sexual. Ora, o exemplo que o apóstolo está resgatando é o exemplo que aconteceu em Números, capítulo de número 25, aonde no momento de purificação do povo, porque o povo havia tomado mulheres estrangeiras, e essas mulheres estrangeiras estavam corrompendo o coração dos filhos de Israel, e eles estavam adorando a Baal Peor, deuses estranhos, e Deus estava purificando, e pasmem vocês, a purificação era a morte de cada líder do povo, enforcado. E no meio dessa situação de luto, de tristeza, estava tão terrível, o mal estava tão terrível no meio do arraial, que no meio da instrução de Deus para que o mal saísse, pois não teve um casal chamado Zine, que era israelita, e uma mulher amalequita chamada Cosbe, que enquanto tudo isso estava acontecendo no capítulo 25 de Números, eles estavam fazendo sexo dentro de uma barraca. E acendeu no coração de uma pessoa chamada Finéias um zelo, que ele pegou uma lança, foi até onde esse casal estava tendo relação sexual, e traspassou o casal com uma lança. Morreu o israelita e morreu a amalequita. Diz o texto de Números que a praga cessou. Ora, muito obviamente que eu não estou me referindo aqui à imoralidade sexual nos moldes do que aconteceu naquela época, mas o que eu quero resgatar é o espírito que este ensino traz. Meus irmãos, nós não podemos aceitar nenhuma forma de imoralidade na nossa vida, e não só os aspectos de imoralidade na área do sexo, porque pode ser que alguém pense assim, mas eu não estou, mas a imoralidade que traz todo tipo de condição de imundícia à vida moral e ilibada que deve ter um servo do Senhor. Então a imoralidade, eu a ramifico como um espírito que pode levar, por exemplo, a imoralidade da língua, a imoralidade do ouvido, a imoralidade dos olhos, da postura, da maneira de fazer o negócio, da maneira de conversar com as pessoas no interior de suas casas. Imoralidade é
dias a palavra de Deus, todos os dias a palavra de Deus, mas ainda assim, e apesar disso, você ainda, ou as pessoas ainda, conseguem cometer coisas que quando a gente ouve, a gente fica, mas não é possível. Ou seja, para mim essa imoralidade vivida por Zimri e Cosbe é aquela em que quanto mais luz a pessoa tem, mais ela opta por viver nas trevas. Pois deixa eu dizer a você, o apóstolo Paulo está dizendo isso para a igreja lá de Corinto, e ele está querendo resgatar uma condição de vida, de comunhão com Deus, saudável, sadia, aonde nós nos autoexaminamos, autoavaliamos e vamos percebendo aquilo que nos contamina e vamos dia a dia vencendo, não pela força da nossa própria vontade, do nosso próprio braço, porque o texto também diz que a condição humana é má continuamente, mas pela graça de Deus, porque ninguém consegue ficar do mesmo jeito depois que tem um encontro com a graça maravilhosa de Deus no coração. O apóstolo Paulo diz: não tenham ídolos, não se tornem imorais como eles se tornaram, e ele diz assim: não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como foram mortos pelas cobras. Esse episódio de Números 21, ele é interessante porque o povo sente necessidade, fome, e na hora da fome, eles, ao invés de, vamos assim dizer, terem um comportamento, uma postura diferente, eles começam a murmurar. E sabe o maná? Essa comida que Deus mandou do céu para eles, que a gente não sabe exatamente dizer o que é. Pois muito bem, eles diante da vontade, da fome deles, das necessidades deles que eles estavam, eles foram se tornando impacientes com a provisão que Deus estava dando. Ou seja, Deus estava dando o maná, eu não sei como é que era o maná, o gosto do maná, a Bíblia diz que parecia ser um coentro que descia com orvalho, que eles pegavam, enchia, seria como uma farinha para fazer bolos. Eu não quero entrar no mérito, pesquisa, você vai encontrar. Mas eles estavam enfadados desse tipo de provisão, eles estavam com a alma já repulsante daquilo, e eles começaram a dizer: será que Deus nos tirou lá do Egito para comer esse pão vil? Veja, eles estão olhando uma condição, uma situação, e estão generalizando. Eles esqueceram que eles foram libertos da escravidão, eles esqueceram que Deus os atravessou com mão forte, eles esqueceram de tantas coisas que Deus já fizera por eles, e aí eles se focam numa coisa e diz: isso é um pão vil, capítulo de número 21, e aí, queridos, Deus usa o Moisés, e Moisés diz assim: mas não é possível, gente, Deus fez da rocha sair água para saciar a sede de vocês, Deus fez tanta coisas por vocês, seria caso de agora vocês colocarem Deus à prova? O que eu resgato disso? Eu resgato disso, queridos e amados irmãos, essa nossa capacidade realmente dura, humana, de fazermos juízo de que Deus não sabe cuidar de nós. E que parece que em alguns momentos da nossa vida, a nossa oração não é para sujeitarmos diante da vontade de Deus, mas a nossa oração parece que é ensinar Deus como fazer as coisas. Então, algumas pessoas oram dando ordens para Deus, como é que Ele tem que fazer. E eu não acho e não vejo isso apoio bíblico nenhum. Eu oro não é para mudar as coisas, eu oro para mudar o meu coração diante das coisas e me submeter diante de Deus, que tem todo o poder para mudar coisas, para mudar a minha vida, para mudar tudo. E eu já disse aqui, baseado no pensamento muito divulgado pelo pastor Ricardo Gondim, que oração não é uma força que você dirige para Deus para mudar Deus.
Oração é uma maneira da gente reconhecer a grandeza de Deus e abrir o nosso coração nas nossas necessidades, que são as mais variadas possíveis, e procurarmos qual é a boa e agradável vontade de Deus. Lembrando você que Jesus, que é o nosso maior exemplo, orou pedindo coisas, e no entanto não foi atendido nessas coisas, mas ele se satisfez em submeter a vontade dele diante da vontade maior que era do Senhor. É só você ler o capítulo de número 24 do Evangelho de Mateus, a história de Jesus orando lá no Getsêmani. Não ponha Deus à prova. E aí, eu trago isso na minha mente, lembrando um pouco de Asaf, quando Asaf, ele diz no Salmo 73 que ele quase desviou. E ele diz assim, sabe por que eu quase desviei? Porque eu olhei para a vida do ímpio. E olha, o ímpio é tão feliz. Olha quanta coisa tem o ímpio. Olha quanta coisa, olha a vida do ímpio. Ele não tem enfermidade, ele é próspero, tudo que ele faz ele é bem sucedido. E eu aqui, sofrendo, como diz lá no norte do Pará, feito cego, feito pé de cego em caminho novo, não vale a pena servir Deus. Olha o que eu tenho como paga por servir a Deus. E ele começa a destilar o veneno da alma dele, Asaf, no Salmo 73, de uma tal maneira que parece assim que realmente não vale a pena servir a Deus. Mas, no finalzinho do capítulo do Salmo 73, ele diz que ele entra na casa do Senhor. E ele contempla a majestade de Deus e ele vê que Deus é grande, muito maior do que as nossas transitoriedades, as nossas circunstâncias. E ele sabe que a melhor coisa para o coração humano, ansioso, preocupado, desvalido, é na sua ansiedade, procurar organizar-se e entregar todo o nosso viver nas mãos de Deus, porque Ele tem, com toda certeza, o melhor para todos nós. Não ponha Deus à prova, não ponha Cristo à prova. Essa é a terceira recomendação que o apóstolo Paulo faz. E por último, o apóstolo conclui dizendo: Israel para nós é um exemplo, e não cometam erros de Israel. Por quê? Porque o versículo de número 10, vocês não devem se queixar como eles fizeram. Não murmure, não é tempo de murmuração, não é tempo de disse-me-disse, não é tempo disso, não é tempo de pessimismo, é tempo de otimismo, de levantarmos a cabeça, de não apenas citarmos as Escrituras, mas de vivermos ela. Não é tempo apenas de ouvir, é tempo de viver aquilo que estamos cantando. É tempo de sermos de Deus, povo de Deus, família de Deus. Porque se a gente, meus amados e queridos irmãos, formos dar voz aos queixumes da vida, a gente não consegue ter esperança, a gente não consegue ter vontade de viver, a gente não consegue ter capacidade de se programar para o futuro. Alguém disse que já acabou 2020, já acabou coisa nenhuma, meus irmãos. Ainda tem 2020, tem 2000. Hoje um irmão chegou para mim e falou assim: pastor Dilson, quais são as suas expectativas para daqui a 30 anos? Fazendo as contas para que a 2050. E eu tive que arrumar uma desculpa, um ajeitamento e pensar: meu Deus, realmente eu posso estar vivo daqui a 30 anos, aleluia. Meus queridos, não murmureis, não provoqueis a ira de Deus, dizendo isso, aquilo, falando sobre isso ou aquilo, de maneira que a gente coloque a nossa fé em Deus numa condição totalmente pequena. O nosso Deus é grande, Ele nos ama, Ele nos quer bem, Ele enviou Jesus Cristo para essa terra, para morrer no nosso lugar, nos dando vida e vida com abundância. Ele nos preparou um lugar, está preparando um lugar, Ele voltará outra vez. O nosso Deus é de eternidade a eternidade, todo o poder está nas mãos dEle, bendito seja o seu nome. Deus não é pequeno, Ele é grande, como diz o livro de Jó. O nosso Deus, Ele é muito grande, Ele é grande na sua força, Ele é grande no seu poder, mas Ele não despreza ninguém.
Então, meus irmãos, não murmureis. Não é tempo de murmuração, não é tempo de ficar com pessimismo, é tempo de levantar a cabeça e de acreditar e de dizer, como dissemos lá em janeiro, quando não tinha coronavírus, nós dissemos: o ano de 2020 será o melhor ano para as nossas vidas. E eu quero dizer para você, sabe por que o ano de 2020 será o melhor ano da nossa vida? Porque nós passaremos por ele, e é muito melhor estar vivo do que estar morto. Não murmureis. E aí o apóstolo Paulo conclui, e eu termino aqui dizendo o seguinte: meus irmãos, vamos permanecer de pé, ou seja, vamos permanecer em comunhão com Deus, vamos permanecer na presença de Deus, e isso não tem necessidade, não tem a ver com geografia, não há um lugar, não há não, você pode estar muito bem em comunhão com Deus, dentro do seu carro, dentro da sua casa, andando, é ter comunhão com Deus. Isso ninguém toma de você, e isso ninguém pode fingir que tem, porque isso é uma relação. Comunhão é uma relação entre você e Deus, Deus e você, e quem a tem, tem gozo, tem alegria, tem paz, tem temperança, tem domínio próprio, é bondoso, é longânimo, é cheio de vida. E essas coisas o mundo não produz, quem produz isso é o fruto do Espírito Santo que age em nós, conforme Paulo diz em Gálatas capítulo de número 5. Portanto, meus queridos, levante a sua cabeça, creia no Senhor, que sustentou o povo lá no deserto, a roupa dele não envelheceu, o sapato não estragou, Deus cumpriu, colocou aquele povo na terra que mana leite e mel. Deus vai cumprir a sua promessa para mim e você, e eu e você andaremos nas ruas de ouro da Canaã celeste, você vai ver, e eu quero ver você lá em nome de Jesus. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Não é coronavírus, não é praga, não é guerra, não é dificuldade financeira, não é nada que nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Foi o que nos disse o apóstolo Paulo no livro de Romanos capítulo de número 8. E não se esqueça que neste mesmo capítulo, ele também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que aguardam no seu firme propósito. Deus te abençoe. Fique na paz, tenha paz em Deus, para que essa paz seja multiplicada e você contagie os seus irmãos e os seus amigos e os seus familiares por onde você estiver, para que por meio do seu testemunho as pessoas digam: mas por que você está assim? Para que você não tenha receio nenhum de dizer: eu estou assim porque eu tenho a minha vida na presença de Deus. Nós vamos terminar essa reunião ouvindo uma vez mais a nossa missionária Andréa Nascente, com o acompanhamento do nosso querido irmão Leonardo. Mas eu quero orar por você, pedindo a bênção de Deus sobre você. Hoje nós estamos aqui um grupo de 7 pessoas, e é assim, estamos atendendo as recomendações do nosso pastor Clarimundo. Sempre haverá uma palavra da parte de Deus, um momento de Deus para você e para a sua família, aqui na nossa igreja, entre o horário das 7, das 8 ou das 9. Você se organize na sua casa para assistir. Pai, no nome de Jesus, abençoe o meu irmão e a minha irmã, dá vida para ele, dá graça para ele, dá força para ele, para que ele tenha todas as provisões de que precise para vencer, e que acima de tudo, eu e o meu irmão, eu e as pessoas que me ouvem, todos nós, possamos nos manter firmes na Tua presença, em comunhão genuína, verdadeira. Meu Deus, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem nós somos, e porque o Senhor nos conhece e sabe quem nós somos, o Senhor sabe exatamente qual é o coração, que nesse caso representa a casa, que o Senhor pode entrar, que o Senhor já entrou, ou a casa, ou o coração, que o Senhor ainda está batendo na porta. Nessa noite eu te peço, no nome de Jesus, se estiver alguma casa que o Senhor não está dentro, que essa casa decida se abrir para Ti, e que o Senhor entre, faça morada nela, e que esta casa seja repleta de gozo e de vida, como tem sido a nossa. Que o Senhor possa nos abençoar. Esta é a nossa oração no nome de Jesus.
Amém. Eu conheço um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Foi assim com Daniel, lá na cova dos leões. Deus lhe foi fiel. Foi assim com a mulher que lhe tocou as vestes e ficou curada. Foi assim com Abraão. Deus lhe fez uma promessa e ele a alcançou. Foi assim com Josué. Na terra prometida ele entrou, porque teve intimidade com Deus, intimidade com Deus, intimidade com o Pai, intimidade para ouvir e obedecer o teu querer. Intimidade com Deus, intimidade com o Pai, intimidade é tudo que eu preciso ter. E Ele é o mesmo ontem e hoje, e para sempre Ele será o Emmanuel. E Ele está sempre conosco, na montanha ou no vale, seja onde for. Suas mãos estão estendidas e os seus ouvidos bem atentos para ouvir ao seu clamor. Intimidade com Deus, intimidade com o Pai, intimidade para ouvir e obedecer o teu querer. Intimidade com Deus, intimidade com o Pai, intimidade é tudo que eu preciso ter. É tudo que precisamos ter. Queridos, nós vamos ministrar a bênção e ainda ouviremos uma vez mais uma ministração, uma canção com os nossos irmãos. Durante a transmissão, alguém fez a seguinte consideração: e quem não tem carro para vir? Quem não tem carro para vir, de 9 às 10 da manhã, você deve escolher um horário para vir à igreja. Venha cear, não é para ninguém faltar. Por quê? Porque nós faremos pequenos grupos de no máximo 10 pessoas e ministraremos a ceia para você. Não mais de 10, para nós não darmos nenhuma razão de sermos cobrados. 10, haverá um obreiro ministrando a ceia. Você vai pegar o pão, o cálice vai ser ministrado e você irá retornar para a sua casa com a bênção de Deus em comunhão com o Senhor. Muito obrigado mais uma vez aos nossos irmãos que transmitiram. Muito obrigado à cantora, a missionária Andréa Nascente, ao irmão Leonardo. Vamos ministrar essa bênção. Que o grande amor de Deus Pai, que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um do povo de Deus, não somente neste dia de hoje, mas até a volta de Jesus para o arrebatamento de sua igreja. E juntos todos nós dissemos amém.
Deus te abençoe. Muito obrigado. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.